Fundos imobiliários ou imóveis? O que fazer com seu dinheiro? Onde colocar o seu dinheiro? Morar de aluguel? Comprar uma casa? Financiar? Esse é um debate muito grande que existe por aí. Muita gente fica discutindo sobre isso. Então, nesse vídeo aqui, eu resolvi trazer uma análise completa sobre todos esses fatores para te ajudar a tomar uma decisão melhor sobre o que fazer com o seu dinheiro. Então, eu resolvi dividir esse vídeo em 5 partes. Primeiro, nós vamos falar o que são os fundos imobiliários e como que eles surgiram. Depois, nós vamos falar quais são as vantagens dos fundos imobiliários, quais são as vantagens dos imóveis. Depois, nós vamos fazer uma conclusão, qual que é a melhor opção entre as duas, tanto para quem quer ter um imóvel para morar, quanto quem quer ter um imóvel para investir. E por fim, eu ainda vou te falar qual que é o melhor fundo imobiliário para você investir hoje. Então esse vídeo está super completo, se você se interessa por esse assunto, vem comigo até o final. E não se esquece, deixa seu like aí embaixo, tá vendo esse botãozinho que aperta o joinha? Clica nele aí que vai ajudar demais a gente. Fechou? Bora lá. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, sou especialista em investimento certificado pela Ambima e pra gente começar indo direto ao ponto, o que são os fundos imobiliários? E para te explicar, eu quero que você imagine a seguinte situação. Imagina uma equipe de gestores e administradores de imóveis que possuem vários conhecimentos nesse setor imobiliário que muitas vezes vão ajudar eles a diminuir os riscos, atraso de pagamento, negociação com inquilinos, problemas de vacância e vários outros problemas. E o que acontece é que essa equipe poderia comprar vários imóveis, tanto do setor de varejo, shoppings, galpões logísticos, condomínios, só que eles precisam de recursos financeiros para isso. Eles não têm o dinheiro necessário para fazer essa alocação. E é aí que entram os investidores dos fundos imobiliários. Esses investidores, eles colocam esse dinheiro ali dentro de um CNPJ e esse CNPJ vai contratar esses gestores do setor imobiliário para cuidar de todo esse dinheiro e alocar esse dinheiro em imóveis do setor imobiliário. Os investidores vão só entregar o dinheiro e vão receber o retorno ao longo do tempo, enquanto esses gestores vão ter todo o trabalho de pegar esse dinheiro, comprar os imóveis, procurar inquilinos, quem que vai alugar aquele imóvel, qual vai ser a empresa que vai ficar naquele andar específico, vai resolver problemas de inadimplência se a pessoa não está pagando e por aí vai. Toda essa burocracia, toda essa negociação fica com a parte dos gestores e os investidores vão só ter que pagar uma taxa para remunerar esse trabalho. E essa modalidade de investimento está crescendo muito ao longo dos últimos anos. Só para você ter uma ideia, dá uma olhada nesse gráfico que mostra o número de investidores dos fundos imobiliários. O crescimento foi de 7, 8 vezes entre 2018 a 2022, ou seja, um intervalo de menos de 5 anos, o crescimento foi muito expressivo. E talvez isso possa ser explicado um pouco por conta das vantagens que os fundos imobiliários trazem em relação a outros tipos de investimento, principalmente em relação aos imóveis que a gente vai ver aqui. A primeira grande vantagem está relacionada com as taxas, os custos menores ao se investir em fundos imobiliários. Primeiro, porque você vai ter que pagar aquela taxa da administração, a taxa de administração para o gestor cuidar de todo aquele patrimônio, e essa taxa muitas vezes vai ser menor do que a taxa que você teria que pagar para uma imobiliária para você comprar e vender um imóvel, alugar aquele imóvel também. Ao investir em fundos imobiliários, você vai pagar menos, e se você paga menos, é mais dinheiro no seu bolso. Sem contar que, para você comprar uma cota do fundo imobiliário, a taxa que você vai pagar depende de corretora para corretora, e existe corretora que é a taxa zero. A Warren, por exemplo, te permite comprar cotas de fundos imobiliários, ações, ETFs, tudo na bolsa de valores com taxa zero. Então, se você quiser abrir sua conta e já investir em fundos imobiliários, aproveitar essa oportunidade que a gente vai falar lá no final do vídeo, o link tá aqui embaixo na descrição para você abrir sua conta gratuitamente, beleza? Outra vantagem que os fundos imobiliários têm é o rendimento ser maior do que você teria ao investir em um imóvel físico, no caso, no aluguel. Por quê, né? Porque hoje a gente tem vários fundos imobiliários pagando mais de 1% ao mês de rendimentos, de yield, de aluguel caindo na sua conta, livre de imposto de renda, que a gente ainda vai falar sobre isso, mas nos imóveis é muito raro a gente ver uma rentabilidade como essa, um aluguel como esse de 1% ao mês. Além disso, uma outra vantagem é que nos fundos imobiliários o investimento mínimo é muito menor. No caso dos imóveis, a gente precisaria pegar todo o dinheiro e colocar naquele imóvel de 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 5 milhões de reais. No caso dos fundos imobiliários, você só precisaria de 5, 10 reais ou 100 reais, dependendo do fundo, para você começar a investir. Isso já entra em outra vantagem também, que é a questão da diversificação. Ao invés de você comprar um imóvel e depender de um inquilino pagando o aluguel, você pode pegar aquele mesmo dinheiro, colocar em vários fundos imobiliários diferentes, já vai estar diversificado por si só. Só que ainda tem a vantagem adicional que dentro de cada fundo imobiliário podem ter vários imóveis em várias regiões do Brasil diferentes, alugados para várias empresas diferentes, de vários setores diferentes. Ou seja, dentro de um único fundo imobiliário você já consegue ter uma diversificação infinitamente maior do que você teria se você pegasse aquele dinheiro e colocasse em um imóvel, o que te ajuda a reduzir o risco da sua carteira, já que você não vai depender o seu aluguel mensal de um único inquilino. Se um inquilino de fundo imobiliário deixa de pagar o aluguel, o impacto na sua renda total daquele mês vai ser mínimo, porque você tem rendimentos vindos de vários outros inquilinos. No caso do imóvel físico, você teria toda a sua renda impactada, ou pelo menos uma grande parcela dela. Uma outra vantagem que eu separei aqui no caso dos fundos imobiliários é que a qualidade dos imóveis é muitas vezes inacessível para investidores
investidores, pessoas físicas, pessoas comuns como a gente. Por quê? Nos fundos imobiliários você consegue acessar shoppings, galpões logísticos, prédios comerciais. Então são imóveis que muitas vezes são muito caros, às vezes 100 milhões de reais, 200 milhões de reais, e se você estivesse investindo sozinho ali na pessoa física, você não teria todo esse dinheiro para alocar naquele investimento. É muito raro alguém ter 200 milhões de reais. E nos fundos imobiliários, com 100 reais, você já pode investir, acessar esse tipo de investimento e diversificar a sua carteira nesse setor também. A sexta vantagem dos fundos imobiliários que eu separei é a isenção de imposto de renda no aluguel mensal. Se você estivesse investindo em imóveis e a sua renda total do mês tivesse passado de R$ 4.664, você teria que pagar 27,5% de imposto de renda. É muito imposto. Mais de um quarto do seu salário mensal ali, da sua renda mensal, ficaria na mão do governo. No caso dos fundos imobiliários, isso é totalmente isento, não precisa pagar imposto sobre o seu aluguel. E por fim, a sétima vantagem que eu separei aqui para os fundos imobiliários é a liquidez. Se você comprasse um imóvel e você quisesse vender aquele imóvel, você precisa do dinheiro em caixa, precisa ter o dinheiro na conta do banco para pagar alguma coisa, mas você só tem um imóvel. Você ia precisar procurar alguém querendo comprar. Se você tivesse com muita pressa, ia ter que vender por um preço abaixo do preço de mercado para você acelerar esse processo também. Então a liquidez de um imóvel é muito baixa. No caso dos fundos imobiliários, você tem lá o seu patrimônio investido e se você precisasse daquele dinheiro, precisasse liquidar aqueles investimentos, você consegue pelo preço de mercado ali na hora e em 2 dias úteis o dinheiro já cai na sua conta. É muito raro você conseguir esse dinheiro caso você estivesse investindo em imóveis num prazo tão curto. Bom, depois de falar das vantagens dos fundos imobiliários, vamos falar aqui de uma grande vantagem que a gente tem ao investir em imóveis. Eu separei aqui uma vantagem porque eu acho que é a principal delas, né? Se tiver alguma outra vantagem que eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários também. Mas, na minha opinião, a grande vantagem de você comprar um imóvel está relacionada com aquelas pessoas que querem ter um imóvel para morar, aquele tão falado sonho da casa própria. E a gente já sabe que no Brasil todo mundo tem esse sonho por conta da realidade que a gente vive aqui no país, mas com a pandemia, com todas as restrições, com o lockdown, muitas pessoas passaram a passar mais tempo ainda dentro de casa, fazendo home office e tudo mais. Então esse sonho da casa própria foi muitas vezes ressignificado. As pessoas colocam cada vez mais prioridade nesse sonho. E tem até essa pesquisa que vocês estão vendo aí na tela que fala que os brasileiros priorizam mais ter uma propriedade para morar do que ter uma família ou até mesmo ter filhos. E pensando em comprar um imóvel para morar, não tem nada de errado com isso. O grande problema está na forma como as pessoas costumam fazer isso. E elas muitas vezes jogam dinheiro fora por fazerem da forma errada. O grande problema é que elas fazem isso financiando aquele imóvel. E aí só de juros elas vão pagar rios e rios de dinheiro. Muitas vezes elas vão pagar mais do que 2 vezes o valor do imóvel no total, né? Vai pagar mais um imóvel só de juros. Sem contar também com o fato de que o imóvel só passa a ser seu depois que você quita todas as parcelas do financiamento. Ou seja, aquele sonho da casa própria não é tão próprio assim quando você está financiando. Só vai virar casa própria quando você quitar todas aquelas parcelas junto ao banco. E além disso, tem um outro grande problema relacionado a isso também, que é o fato de que o interesse das pessoas mudam ao longo do tempo. A realidade das pessoas mudam ao longo do tempo. E aí pensa o seguinte, você comprou um imóvel, colocou lá todo o seu dinheiro imobilizado naquele imóvel que você está morando, e aí daqui a 5 anos você foi promovido, precisa mudar de cidade, precisa ir lá para algum grande centro para você trabalhar, receber uma renda maior, e aí você ficou com aquele seu imóvel parado. Vai precisar vender a qualquer custo só para liquidar porque você precisa mudar de cidade. Isso considerando que a pessoa já tem aquele imóvel pago à vista, por exemplo. Só que as pessoas financiam os imóveis por 15, 20, 30 anos. E aí nesse prazo, muitas vezes a família já cresceu, ela tem mais filhos, precisa acomodar esses filhos dentro do apartamento, da casa, que às vezes não vai caber mais, precisa mudar e nem terminou de pagar aquele financiamento. Ela tem essa oportunidade de emprego, ela quer mudar para alguma outra região, ela teve um salário maior, quer mudar o seu padrão de vida, vai precisar mudar de região, comprar um apartamento maior, por exemplo. Então isso tudo precisa ser levado em conta antes da gente financiar ou comprar um imóvel para ficar lá num prazo muito longo. Por isso vamos ver aqui agora um veredito final, a minha opinião sobre qual é a melhor opção, fundos imobiliários ou imóveis. Tanto se você estivesse pensando num imóvel para morar, quanto se você estivesse pensando num imóvel para alugar. É só um investimento, você já tem o seu imóvel, você quer comprar um outro imóvel para gerar aquele aluguel. Primeiro, pensando no imóvel para você morar, a gente tem a questão que financeiramente faz mais sentido você não comprar aquele imóvel, você morar de aluguel, deixa o dinheiro que você tem investido em fundos imobiliários, vai recebendo um aluguel mensal e usa esse dinheiro para pagar o aluguel do seu imóvel. Financeiramente,
compensa mais. Principalmente se você está no início da sua vida, está no início da carreira, você tem essa perspectiva de crescimento pela frente, ainda vai ter família, vai precisar mudar de imóvel ao longo da vida, pode ter que mudar de cidade, por exemplo. Então, financeiramente, a melhor opção é você morar de aluguel, pelo menos no início da sua vida. Só que nem toda decisão é única e exclusivamente financeira. Existe o fator emocional no jogo que as pessoas precisam, elas querem ter a casa própria, tem todo esse sonho da casa própria, de não precisar preocupar de pagar aluguel, se vai conseguir pagar ou não, aquela casa é sua e ninguém te tira de lá. Nesse caso, a melhor opção é você comprar esse imóvel à vista, você pegar todo esse dinheiro e comprar aquele imóvel, porque aí você não pagaria juros para o banco. E se você não tiver todo o dinheiro necessário para comprar o imóvel à vista, tem duas opções, a segunda é a melhor na minha opinião. Ou você pode dar o máximo de entrada possível para reduzir o valor dos juros que você vai pagar ao longo do tempo, porque quanto menos juros você está pagando, é mais dinheiro no seu bolso também, ou menos dinheiro saindo do seu bolso. Ou então, o que você pode fazer é o seguinte, pega esse dinheiro, investe em fundos imobiliários ou em qualquer outro investimento que você queira fazer e você vai vivendo de aluguel em um imóvel similar àquele que você quer comprar durante um certo prazo, porque o valor da parcela do financiamento muitas vezes vai ser maior do que o preço do aluguel que você está pagando para morar num imóvel muito parecido. E aí o que você faz? A diferença do financiamento com o aluguel, você investe. Porque se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai juntar esse dinheiro, seu patrimônio vai aumentando e você vai ter condições de pagar aquele imóvel que você quer à vista num prazo muito menor do que se você estivesse financiando aquele imóvel. Ou seja, ao invés de pagar juros para o banco, você está recebendo juros com seus investimentos. E ao invés de demorar, por exemplo, 15, 20, 30 anos para você quitar aquele financiamento, você poderia comprar aquele mesmo imóvel à vista em um prazo que muitas vezes seria 2 vezes menor. E o segundo ponto que eu separei aqui pra gente falar, se você estiver pensando em comprar um imóvel para alugar. E nesse caso, na minha opinião, os fundos imobiliários são a melhor opção por todas essas vantagens que a gente já falou aqui. Financeiramente compensa mais, o investimento mínimo é menor, o rendimento que você vai ter é maior, os custos são menores. Para você que é iniciante, não tem tanto dinheiro assim para investir, os fundos imobiliários compensam mais. Se você já tem um patrimônio muito grande, você quer diversificar além dos fundos imobiliários, comprar imóveis também, muitas vezes empreender no setor imobiliário, construir uma casa para vender, por exemplo, aí você precisa trabalhar ativamente naquele projeto, não vai ser uma renda passiva que você teria com os seus investimentos, aí também tá tudo certo, vai ter um trabalho maior, você pode ganhar muito mais também, mas não é uma renda passiva que você teria igual se você estivesse investindo nos fundos imobiliários. Dito tudo isso, já que os fundos imobiliários são a melhor opção para a gente alocar o nosso dinheiro, qual fundo imobiliário que a gente tem que comprar hoje? Qual que é a melhor opção? Fundo imobiliário de papel, fundo imobiliário de tijolo, o que tem oportunidade? Primeiro, vamos dar um passo atrás e explicar o que é fundo de tijolo, fundo de papel. Fundo de tijolo é aquele gestor que vai pegar aquele dinheiro e vai comprar tijolo, vai comprar imóvel físico, então ele vai comprar um shopping, um galpão logístico, uma laje corporativa e no fundo de papel ele vai comprar títulos de dívidas atreladas ao mercado imobiliário, então ele vai comprar certificados de recebíveis imobiliários. E se a gente pegar esses dois tipos de fundos imobiliários e comparar com o IFIX de 2020 até 2022, os fundos de papel tiveram um retorno muito maior do que os fundos de tijolo, igual você tá vendo nesse gráfico aí. E o que explica essa diferença, pelo menos nesse prazo aí, é que a gente teve uma alta da Selic muito forte. A gente saiu da Selic de 2%, já tá quase 12% no momento que eu gravo esse vídeo. E como esses contratos, muitas vezes, eles são pós-fixados, tanto atrelados ao CDI, a Selic, ou até mesmo à inflação, que está muito alta nesse período, os rendimentos desses papéis, desses fundos de papel, também vão acompanhar toda essa alta. E aí, hoje a gente consegue encontrar vários fundos de papel que estão pagando mais de 1% ao mês, ou seja, todo mês você receberia mais ou menos 1% na sua conta líquida de imposto de renda. E como a gente tem essa expectativa da Selic se manter alta pelo menos nos próximos meses ou até mesmo anos, a gente já pode ver algumas oportunidades nessa classe. E por fim, considerando esse retorno, essa diferença de retorno que a gente teve entre as duas classes, a gente pode ver que desde o início da pandemia, como muitas empresas adotaram home office, pararam de pagar o aluguel, por exemplo, a gente começou a ver o retorno dos fundos de tijolo reduzindo por conta desse risco maior, dessa incerteza que a gente tinha em todo o cenário macroeconômico. Ou seja, como o retorno estava diminuindo, esse risco estava aumentando, o preço da cota começou a cair. E por conta de toda essa desvalorização que teve, vários fundos de tijolo começaram a ficar muito descontados e começou a surgir uma oportunidade nessa classe de ativo também, principalmente se a gente considerar nos próximos meses, nos próximos anos, que a gente vai ter essa retomada da economia. E se aqueles fundos que estavam com uma vacância muito alta começarem a reduzir a vacância, isso vai ser muito bom porque vai aumentar a renda e, consequentemente, vai aumentar o preço das
cotas, vai ter uma valorização e quem se posicionar num determinado momento antes disso acontecer pode ganhar muito dinheiro também. Resumindo, chegou uma hora interessante da gente já posicionar parte do nosso dinheiro em fundos imobiliários, tanto fundos de papel quanto fundos de tijolo. E se você ainda não investe, tá numa hora interessante para você começar. Obviamente, não sei se na próxima semana, no próximo mês vai subir ou se vai cair. É um investimento de longo prazo e pensando no longo prazo, acredito eu que está numa oportunidade bem interessante para você se posicionar nessa classe de ativo. Então, se você ainda não fez isso ou se você quer fazer isso com taxa zero, abra sua conta aqui na Warren gratuitamente. Você não vai pagar taxa para comprar nem vender fundos imobiliários, ações, ETFs, nem nada disso na Bolsa de Valores, muito menos para abrir sua conta. E agora me conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, o que você achou, se quer mais vídeos como esse, deixa aqui embaixo até o fim se você chegou até aqui, beleza? Deixe seu like e assiste algum desses outros dois que eu tô deixando para você. Um grande abraço e até lá.